pessoal, está começando mais uma aula de Psicologia Social. E o tema de hoje é cognição social. Quando a gente pensa em cognição, o que isso quer dizer? Quer dizer pensamento, processamento da informação. Se a gente está falando de cognição social, a gente está falando das características sociais e como elas influenciam no processamento da informação. Então, o tema de aula de hoje vai ser isso. Como que as características sociais, as dinâmicas sociais, as características da sociedade influenciam no nosso processamento da informação, no nosso pensamento, a maneira que nós fazemos julgamentos sobre outras pessoas e sobre grupos. Vamos lá, então? Então, primeira coisa, a gente percebe que a percepção de pessoas é diferente da percepção de coisas e objetos. Tendemos a atribuir intencionalidade às pessoas, Em um experimento, um grupo de pessoas é dado a tarefa de escrever uma tese defendendo ou atacando uma posição política. Mesmo que os leitores saibam que a posição foi determinada, eles tendem a achar que os escritores concordam com ela. Então, o que acontece nesse experimento? A gente separa dois grupos, Em um grupo, a gente é dado, por exemplo, a tarefa de escrever uma redação defendendo o regime comunista de Cuba. No outro grupo, a gente dá a tarefa de atacar o regime comunista de Cuba. As pessoas que depois entram em contato com esses textos, mesmo elas sabendo que quem as escreveu foi obrigado a escrever, o tema já foi dado, ou atacar, ou defender, elas tendem a achar que o escritor realmente tem aquela opinião. Ou seja, eles consideram, aliviam o fato que o tema foi obrigatório para aquelas pessoas e tendem a focar naquilo que eles estão vendo, nas argumentações, ou seja, eles derivam uma intencionalidade a partir da percepção do texto, mesmo sabendo de antemão que aquela posição foi obrigatória. Estranho, Você fala assim, estranho, Mas isso não é tão estranho não, isso é muito comum, Isso se manifesta nas pequenas coisas, ou seja, a informação que a gente entra em contato influencia o nosso julgamento. Uma maneira bem simples de perceber isso, é quando a gente vai comprar alguma coisa no shopping. Sempre tem aquele preço lá de cima, riscado de R$100 por R$70. Às vezes de R$100 por R$50. Você fala assim, nossa, essa blusinha, essa camiseta tá barata, Mas assim, você sabe que aquele preço lá de cima ele é um preço falso, Só tá ali para te influenciar, A gente chama isso de âncora e ajuste, A gente dá uma informação e te dá outra, e você tem de julgar essa outra informação a partir dessa primeira. E você não desconsidera essa informação, você não consegue desconsiderar ela, Então, a gente é influenciado por aquele preço falso ali, Os R$100 influencia a nossa vontade de comprar. Quanto mais distante o segundo preço tiver do primeiro, mais nós tendemos a achar que aquele produto está barato, mesmo sabendo que aquele preço lá de cima a gente já está acostumado, não tem nada a ver. Do mesmo jeito, as pessoas que julgaram a redação, mesmo sabendo que ela é obrigada, na hora que está em contato com aquela informação, não consegue não fazer esse julgamento que a pessoa realmente defende a posição que escreveu. Um outro exemplo disso, muito interessante, uma pesquisa muito simples, é que foi convidado alguns participantes para tentar identificar qual que é o número de habitantes de uma grande cidade. Se eles não souberem, chutar mesmo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Nova York. E tinha uma rodinha que ficava girando, antes do participante fazer o chute. E essa rodinha parava aleatoriamente em algum número, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dependendo do número que ele parava, esse número que parava, por exemplo, se parasse aqui no 3, Esse número influenciava o chute do participante. Tendia a puxar o chute ou para cima ou para baixo dessa grande cidade. Por exemplo, se eu vou chutar o número de habitantes de Nova York, sei lá, 3, não sei quanto que é, vou chutar aqui, sei lá, alguns milhões, 3 milhões. Se cai no próximo ao 3, eu tendo de chutar para o 3. Se cai próximo ao 6, ao 9, eu tendo a chutar para esse valor, Inconscientemente, de maneira automática, aquele número influencia no meu julgamento, Então, o que a gente tira disso, Que as informações que a gente é exposto, influenciam o nosso julgamento. As informações que a gente entra em contato, influenciam como que a gente vai perceber as pessoas. Então, mesmo eu sabendo que o tema da redação ele foi obrigatório, eu tendo a achar que aquela pessoa que escreveu aquela redação concorda com aquele tema, Muito interessante, vamos seguindo em frente.
Agora a gente vai trabalhar um conceito importante de esquemas cognitivos. O que são esquemas cognitivos? Esquemas cognitivos são estruturas cognitivas em nossas cabeças que organizam as informações em torno de temas e tópicos. Esquemas são construídos a partir de experiências e aprendizados anteriores e ajudam a prever e interpretar novas situações. Temos esquemas sobre pessoas, comportamentos em certos ambientes, sobre determinados grupos, sobre gênero e assim por diante. Então, o que são esquemas? Esquemas são os nossos conhecimentos sobre o mundo, né? É a maneira que a gente organiza a informação para depois tentar interpretar esse mundo, né? Uma coisa muito comum que acontece com a criança é que ela entra em contato com um cachorro, né? Ela está lá novinha, 2, 3 anos, uma criança urbana, ela entrou em contato com um cachorro e um dia vai para a fazenda, né? E ela aprendeu o cachorro que é aquele ser de 4 patas, que tem pelo. Aí ela olha para a vaca e fala assim, cachorro. Olha, pai, um cachorro, né? Então, baseado naquela informação que ela teve anteriormente, que é um cachorro, ela interpreta aquela informação, né, de ser de 4 patas, peludo, né, como sendo um cachorro, né? Então, baseado na informação anterior, a gente cria representações do mundo e faz julgamentos, né? Cotidianamente, a gente faz isso, social, porque a gente cria representações do que é ser branco, do que é ser negro, né? Do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Do que é ser asiático, e etc, 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 né? Por que acontece tantas mortes de negros por policiais, né? Nos Estados Unidos, né, ao ser abordado, né, por um carro, existe uma probabilidade maior, né, de um negro ser morto por um policial 18 vezes maior do que um branco, né, em forma de erro, né. Não estou falando que realmente reagiu ou alguma coisa assim, é 18 vezes mais frequente, né, um policial americano atirar contra um negro que era inocente, que não tinha feito nada, do que com um branco. Por quê? Porque eu tenho uma lente, né? Os esquemas sociais são como lentes, né? São como óculos que filtram a realidade. E eu começo a enxergar o negro como perigoso, né? Eu, diante de 2 currículos, com o mesmo currículo, mas com nome diferente, um nome de mulher e um nome de homem, eu tendo a dar um emprego para o homem. A gente sabe que tem esse experimento e eu dou um emprego para o homem. Por quê? Porque eu representa a mulher como menos capaz que o homem. Então, as nossas representações sociais, nossas representações sobre as pessoas filtram esse mundo, né? E influenciam no nosso julgamento. Tudo bem? Né? E isso gera grandes problemas sociais. E muito desses óculos, né? Desse processamento da informação, dos esquemas cognitivos, eles são construídos de maneira automática, né? Eles são construídos pela nossa interação social, pela nossa relação com a cultura, a partir dos filmes, né? Dos programas de TV que a gente vê, das nossas interações ali com um amigo na praça, das nossas conversas. Inconscientemente, de maneira automática, a gente vai absorvendo esses códigos sociais e formando nossos esquemas sociais que representam esse mundo. E a gente vai julgando esse mundo a partir daí. Tudo bem, gente? Então, vamos seguindo em frente. Aqui tem alguns grupos sociais, né? Aqui tem uma pessoa muçulmana, né? E a gente vê a imagem de uma pessoa muçulmana, vem várias representações à nossa mente, né? Muitas pessoas vão trazer a representação de pessoa perigosa, talvez de posições religiosas extremistas, né? E várias outras coisas. E não necessariamente representa isso, né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista com a Malala, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz do ano passado. A gente vê uma menina, né, uma jovem muçulmana, muito esclarecida, né, feminista, com muita consciência, tolerância, de forma nenhuma extremista, de forma nenhuma terrorista. E a maioria das pessoas muçulmanas são pessoas normais, como a gente, mas devido a algumas coisas a gente tende a atribuir esses valores. Às vezes funciona como aquela questão do avião, né? Por que a gente tem tanto medo de avião? Por que as pessoas têm tanto medo de avião? Porque na TV só passa o avião caindo. A gente vê a notícia de avião na TV, tá caindo, né? A gente sabe racionalmente que o avião é mais seguro que
o carro, né? Mas por a gente ver tanto acidente, a gente cria a intuição, né? A gente cria o processamento cognitivo a partir dessa informação dos aviões caindo, que os aviões são perigosos, né? Porque é essa informação que a gente entra em contato, né? Na hora que eu vejo um muçulmano, por eu ter visto tantas notícias, né? Por eu ter entrado em contato tanto com essa visão dos muçulmanos, como terroristas, como extremistas políticos e religiosos, eu tendo a ter medo deles, né? Eu tendo a julgar mal eles, né? Da mesma maneira, às vezes, uma pessoa com tatuagem, né? Às vezes eu acho que uma pessoa com tatuagem é uma pessoa talvez mais virulenta, né? Uma pessoa menos educada. A gente não imagina talvez um médico com várias tatuagens, né? E a gente vai começando a criar essas regras, né? Na nossa cabeça e a gente vai agindo e pensando de acordo com essas regras e nem sempre essas regras são verdades, né? A gente vê uma asiática e a gente pensa que os asiáticos são todas pessoas muito dedicadas, comprometidas com o trabalho, são pessoas tímidas, né, pouco sexualizadas, e nem sempre isso é verdade, né? Esses dias eu estava lendo alguns romances do Murakami, né, que é um escritor japonês, e a maioria dos personagens deles, japoneses, são japoneses, às vezes, um pouco desleixados com a escola, ou muito desleixados, faltam muita aula, ou com a universidade, né, bebem bastante, tem um comportamento sexual promíscuo. E quando eu li aquelas páginas, eu falei assim, nossa, será que no Japão é assim? E assim, talvez seja, talvez tenha algumas pessoas assim, ou várias pessoas desse jeito. Mas como que a gente tem esse estigma social de imaginar um japonês de uma determinada maneira, a gente tem esse julgamento. Do mesmo jeito a pessoa com uma deficiência, né? De repente a gente vê as pessoas com deficiência às vezes como tristes, né? Como solitárias, como mais quietinhas, né? A gente até infantiliza às vezes a pessoa com deficiências físicas, né? A gente não imagina que ele tem comportamento sexual, né? Ele não consegue ver a pessoa com um tom sexual e diversas outras coisas a gente faz esses julgamentos, né? Então todos esses julgamentos que a gente faz sobre as pessoas são devidos aos nossos esquemas cognitivos, né? Nossos esquemas cognitivos que são formados a partir das informações que a gente entra em contato durante a nossa própria vida e influencia o nosso julgamento, assim como se fosse um óculos, né? Um óculos que filtra a informação. Nossa, meu óculos está super mega sujo, né? Ele está filtrando muito mal a informação. Um dos conceitos muito importantes é a da profecia autorrealizadora, né? Por que a profecia autorrealizadora é importante, né? Porque se as informações formam nossos esquemas cognitivos, a gente tende a pensar, se a gente é exposto a informações diferentes, né? A gente vai mudar de opinião, né? Os preconceitos vão ser revistos, né? Por que se mantém tantos preconceitos, né? Por que algumas visões são tão rígidas? Um dos motivos muito importantes disso é a profecia autorrealizadora. É uma maneira que as crenças, né, que os esquemas cognitivos têm de se autoconfirmarem, né? Então vamos entender o que é profecia autorrealizadora. Profecia autorrealizadora é uma predição que causa a si mesmo, de maneira direta ou indireta, não por ser verdadeira, mas por suas consequências sobre as crenças e comportamentos. Tem uma chargezinha aqui, né? Vamos dar uma olhada na chargezinha? Minha vida é tão difícil, me excluem e me ignoram, a menininha tá falando. Ó, vem alguém aí. Bom dia, Tereza, como vai? Ó, minha vida é tão difícil, né? Então a Tereza está se escondendo das pessoas. Por quê? Porque talvez ela ache que as pessoas não acham ela interessante, né? Isso é muito comum. As pessoas falam assim, fulano me convidou para uma festa. Não vou não, acho que as pessoas não gostam de mim, não gostam da minha companhia. Ele me convidou por educação, né? Ou seja, eu interpreto aquela informação me convidar não como uma demonstração de interesse, já que eu tenho a crença que as pessoas não gostam de mim, mas como por educação. E aí, todas as vezes que alguém me convida, eu costumo rejeitar esses convites. Chega um ponto que as pessoas param de me convidar. Não porque elas me acham chatas, mas porque eu não vou nas festas, né? Então, sem querer, a minha crença se confirma, né? Sem querer, a minha crença que as pessoas me acham chatas fazem com que eu me afaste das pessoas e as pessoas se afastem de mim, o que acaba confirmando, né, a crença que eu tenho que as pessoas me acham chatas. Mas, na verdade, não. É porque eu rejeito todos os convites, né? Então, como que, no final das contas, as crenças se autoconfirmam? Vamos pensar noutra situação importante. Vamos pensar numa situação em que uma criança nova entra numa sala, né, de aula com um professor.
Se eu falo para esse professor que essa criança é um gênio, que ela está sendo transferida, né, que é uma grande oportunidade na nossa escola de receber essa criança, né, será que ela vai ser recebida da mesma maneira que se eu falar, nossa, essa criança é um capetinha, né? Ele foi expulso de todas as escolas, ele está vindo aqui só porque ele é amigo do diretor, o pai dele é amigo do diretor, a gente vai receber ele aqui. A mesma criança, com os mesmos comportamentos, para o professor que é dito que ela é um ótimo aluno, no final da sala ele vai falar assim, nossa, ele faz muitas perguntas, ele se socializou, etc, etc. Para o professor que é dito que ele é um mau aluno, no final da sala o professor vai falar assim, nossa, ele não para quieto, fica interrompendo a aula a todo momento, fica conversando com os outros colegas. E dependendo dessa percepção do professor, ele vai dar mais tempo ou menos tempo para esse aluno. Para o aluno que ele acha que é um bom aluno, que é o mesmo aluno, no final das contas, ele vai dar mais atenção às perguntas, vai ser mais paciente para responder elas, vai intervir quando ele fizer alguma coisa inadequada de uma maneira mais assertiva, de maneira geral, e não agressiva. Mas com a criança que ele acha que é problema, né, ele vai ser mais virulento, vai ser mais agressivo, vai dar pouca atenção, não vai querer responder as perguntas, né? E lentamente essa crença de que o aluno é ruim vai se confirmando, porque o professor vai investindo menos nele. E do outro lado, a crença que o aluno é bom vai se confirmando, porque o professor vai investindo mais energia nele, de maneira geral. Então é assim que as profecias autorrealizadoras funcionam. Vamos dar uma olhada no esqueminha aqui? Então você tem um esquema ou crença que influencia nossas expectativas, ou seja, de acordo com a crença do professor ou a crença da Teresa, influencia a nossa expectativa do que a gente espera do ambiente. A Teresa espera que ninguém a convide. Se alguém está convidando, é por educação. O professor acha que os comportamentos do aluno, se ele for um bom aluno, são demonstrações de inteligência, de boa sociabilidade, né? Essa expectativa influencia meu comportamento. A Teresa, ela rejeita os convites de festas, né? O professor que acha que o aluno é bom, ele vai dar mais atenção, vai ser mais cuidadoso com ele, vai investir mais nele. E isso influencia nos resultados, né? A Teresa, por evitar festa e rejeitar convites, vai ser menos convidada. O aluno que o professor investe mais nele vai se tornar mais inteligente, mais capaz, que vai acabar confirmando as esquemas inicial. Primeiro que o aluno é inteligente, capaz, e o segundo da Teresa, que ninguém se interessa por ela, porque as pessoas vão diminuir o convite dela. Não por essas crenças serem verdade de início, né? Note que a profecia autorrealizadora tende a confirmar, né, a crença, não por essa verdade de início, mas por acreditar-se nela, engendrar mecanismos que a levam à sua confirmação, né? E isso acontece em diversos mecanismos sociais. O preconceito se mantém porque ele se mantém dentro de um mecanismo de autoconfirmação, tanto individual como social, né? Se eu acho o negro inferior, se eu acho ele menos capaz, eu vou dar menos oportunidade, eu vou construir menos espaço de oportunidade, vou investir menos nele, né? E vou julgar que os fracassos dele sejam por ausência de esforços. Então eu não vou construir mecanismos de justiça social, que vai acabar perpetuando o preconceito e a situação de desequilíbrio, desigualdade social que o negro sofre. Do mesmo jeito da mulher. Você não acha que, por exemplo, uma mulher tem capacidade para ser engenheira, para ser cientista? Eu não vou alimentar isso na minha filha, né? Eu vou dar umas bonecas para ela brincar. Eu vou dar uns equipamentos de cozinha para ela brincar. Quando eu for escolher um curso, né, eu vou induzir que ela escolha cursos de cuidados, não engenharia ou outros cursos mais relacionados ao universo masculino. E aí a gente tem menos mulheres cientistas, pesquisadoras, engenheiras, né? E isso cria um universo em que a criança olhando para ele, ou os pais ali olhando para ele, vão imaginar, não, isso também não é profissão de mulher. Então vai se tornando um mecanismo que se auto-mantém, uma profecia autorrealizadora, tanto nos aspectos individuais, como a gente vê na Teresa, mas nos aspectos macros e sociais, esses preconceitos, esses esquemas cognitivos tendem a se confirmar. E por que é assim? Por que a nossa mente tende tanto a fazer esses julgamentos errôneos? É porque a gente tem que pensar que nossa mente é um mecanismo de sobrevivência. Sobretudo, a gente tem que entender o conceito de heurística. Vamos lá? Heurísticas são atalhos mentais que usamos para simplificar julgamentos e decisões. Se em toda decisão ou avaliação pensássemos cuidadosamente, gastaríamos muita energia. Lembre-se, o cérebro é um mecanismo de sobrevivência. Decisões com economia de energia rápidas, às vezes, são mais importantes do que as mais precisas. A maioria das vezes, as heurísticas estão corretas, porém elas podem ser fontes de erro. Não, o que são heurísticas? Vamos imaginar que eu estou andando lá no meio do mato, né, e eu vejo um galho, né, ou
Mas naquele momento eu vejo aquela forma cilíndrica do galho ali e penso que é uma cobra, e dá um pulão, né? O fato de eu ter imaginado que o galho era uma cobra foi um erro de julgamento, né? Eu processei muito rápido aquela informação. Porém, isso garante minha sobrevivência todas as outras vezes que era realmente uma cobra. Porque se toda vez que eu ver alguma coisa que parece uma cobra, eu parar e analisar cuidadosamente, a cobra me pica. E eu não sobrevivo, né? Então, essas heurísticas, né, ou seja, esses atalhos cognitivos, né, que esses atalhos cognitivos, eles seguem os esquemas cognitivos. Quem guia esses atalhos cognitivos são os esquemas cognitivos, ou seja, eu tenho esse processamento mais rápido da informação graças aos esquemas cognitivos. E eles existem para eu poupar energia, para eu não precisar processar tanta informação quanto seria necessário uma análise demorada. Mas apesar desses mecanismos serem mecanismos de sobrevivência, a maioria das vezes estarem certas, quando eles cometem erros, né, eles cometem erros terríveis, né? Uma coisa a gente está até acessar mais informações sobre que os aviões só acontece acidentes de aviões, né? E aí eu tenho medo de avião. Mas mais grave é quando eu vejo TV e só vejo um negro num papel de doméstica, num papel de bandido, né? E eu não estou falando que tem pesquisas que demonstram que isso é comum, né? Eu estava vendo uma pesquisa, não só na TV, na literatura recente, nos últimos 20 anos, dos livros escritos brasileiros, né? A maioria das vezes o negro é mostrado como dependente químico, como bandido, como doméstico, como tem papéis inferiores, e raramente em outros papéis que não sejam esses. Isso influencia o que eu espero do negro, o que eu acho que ele é capaz de fazer, né? Do mesmo jeito influencia que eu acho que o avião é um transporte perigoso, né? Então esse é o grande perigo das heurísticas e dos esquemas cognitivos de maneira geral. Certinho, pessoal? Por hoje é só, né? Leiam o texto, façam perguntas e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.